Olá pessoal, sou Daniela Abreu e hoje é um dia muito especial por aqui. É o aniversário de 3 anos do podcast Assustadoramente. No dia 19 de dezembro de 2019, peguei o celular e gravei o primeiro relato sobrenatural para vocês. De lá para cá foram mais de 300 episódios com relatos de norte a sul do Brasil e também já li por aqui relatos de Portugal, Japão e Estados Unidos. Agradeço a vocês que escutam podcast no caminho do trabalho, limpando a casa, trabalhando e até dormem ouvindo as histórias assombradas que gravo com muito carinho. Muito obrigada mesmo, gente! Os relatos deste episódio são do site casafantasma.org, que é administrado pelo Neto, que me ajudou bastante no início, quando eu ainda não recebia os relatos de vocês. Neto, muito obrigada! E hoje, gente, eu tenho algumas surpresas para vocês. Vocês estão preparados? Porque até agora eu não estou acreditando, sério. Tem algumas mulheres maravilhosas nesse mundo da podosfera que fazem esse trabalho muito bem feito e eu tenho muita admiração por elas. Eu fiz o convite e elas gentilmente toparam ler alguns relatos pra gente. Gente, então vamos imaginar que hoje é uma festa de gala e eu vou estender um tapete vermelho para recebê-las. Vou chamar a primeira convidada. Ela é host de 2 podcasts de muito sucesso no Brasil e que, além de podcaster, ela é escritora e das boas. Olá, ouvintes do Assustadoramente. Aqui é a Mabê, do podcast Modus Operandi e do podcast Caso Bizarro. Eu vou ler uma história bem assustadora para vocês e o nome, da história é Desculpa, Jorge. Então, bora lá. Vamos voltar para 1970. Apenas garotas do colegial, minhas amigas, minha irmã mais nova e eu. Só pensávamos em diversão. Qualquer pessoa que já brincou de evocar espírito sabe que crianças adoram trapacear. As minhas amigas não eram exceção. Alguém sempre empurrava o copo para o sim, se a pergunta envolvia a paixão do dia dessa pessoa. Em uma noite decidimos parar com as coisas infantis e decidimos fazer a coisa séria. Implementamos um sistema que dificultasse ou até a tornasse impossível trapacear. Pegamos uma cartolina e escrevemos todo o alfabeto, formando uma meia-lua de letras, e um sim e um não no meio da cartolina. Uma pessoa foi selecionada para ser o canal, ou seja, ela que manipularia o copo. Ela foi muito bem vendada e colocada de frente para a cartolina com as letras de ponta cabeça. Uma outra pessoa seria a questionadora. Ficaria sentada de frente para o canal, entre aspas, a pessoa que é o canal, e faria as perguntas. E o resto de nós seríamos as observadoras e escreveríamos em cadernos tudo que fosse respondido pelo copo. Ficou tudo em silêncio quando nos sentamos e apagamos a luz do quarto, só deixando algumas velas acesas. O único som que se ouvia era o copo sendo suavemente deslizado sob os dedos do canal. A questionadora perguntou se havia algum espírito que gostaria de fazer contato. De imediato, nada aconteceu. Mas então, o copo soletrou letra por letra, S-I-M. Então, assim, o copo ele não foi direto para o sim que estava escrito na cartolina. Ele foi lá e escreveu a própria palavra. Não falamos para o canal qual tinha sido a resposta. Ela não parecia estar tendo muitos problemas para soletrar de cabeça para baixo e vendada, ou pelo menos era o que parecia. Será que o nosso experimento tinha dado certo? Será que alguma coisa estranha estava realmente acontecendo? Depois, pedimos para que o espírito se identificasse. Na hora foi soletrado lentamente, Jorge. Jorge parecia estar tendo problemas para soletrar o que respondia. Às vezes ele cometia algum erro gramatical e, pelo que parecia, ele tinha sido pouco instruído. Tava ficando tudo meio estranho. As mensagens estavam ficando cada vez mais complicadas. Era algo que alguém não conseguiria soletrar vendada e com a cartolina de ponta cabeça. Além de alguns cochichos e do barulho do copo escorregando pela cartolina, nenhum outro som era ouvido, enquanto George contava sua triste história.
A sua família inteira, inclusive ele, morreram de febre e de tanto vomitar. Seria cólera? Ele falou que a casa estava ficando escura e fria e que ele era o último membro da família ainda vivo e que estava ficando muito doente. Ele falou de cortinas balançando, vento frio entrando pela janela, que ele não conseguia se levantar. Ninguém veio me ajudar? Nesse ponto, já estávamos começando a ficar bem nervosas e com medo. De repente, o copo deu um susto na gente, se movendo bem rápido. Nesse ponto, o canal, que estava vendada, pareceu ter perdido o controle total do copo. Soletrava sem parar: pecadores, parem com isso. Pecadores, parem com isso. Então é claro que nós paramos, depois de mandar o Jorge embora. Quando olhamos para a cartolina, vimos que ela estava toda arranhada. Olhamos a beirada do copo e vimos que ele estava todo áspero, como se ele tivesse lixado. Algo impossível de se fazer simplesmente passando o copo em cima de uma cartolina. Nós jogamos a cartolina e o copo fora e nunca mais fizemos aquilo de novo. Prometemos nunca mais perturbar os mortos e por isso pedimos: desculpa, Jorge. Esse relato foi enviado pela Laura de São Paulo. Que medo, que loucura. Eu acho assim, Laura, não mexe com quem tá quieto. Se o Jorge já não tava bem, entendeu? A família dele já não tava bem, deixa pra lá. Então assim, eu acho, sou a favor, não é pra perturbar os mortos, não. Pede desculpa pro Jorge mesmo, porque assim, eu não mexeria com copo, entendeu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e um beijo. Mabê, muito obrigada por ter aceitado participar deste episódio, e este relato reforça aquela teoria de que não devemos mexer com os mortos. Não mexa com quem tá quieto, mas se mesmo assim você mexer com eles, envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. A próxima convidada tem uma voz rouquinha, calma, mas não se deixe enganar. Ela tem uns diários esquecidos e deles são retiradas cada história assustadora que você jamais esquecerá. Com vocês, Lenore, do podcast Diários Esquecidos. Olá, eu sou a Lenore e vou contar uma história para vocês. Sussurros na noite. A minha família morou há algum tempo atrás em uma casa que eu acho que era assombrada. Esse eu acho é porque eu nunca cheguei a ver nada, mas algumas vezes cheguei a ouvir alguma coisa. Eu ouvia sussurros durante a noite. Eu não ouvia berros, gritos nem gemidos, apenas sussurros. Não tinha uma hora específica. Aconteceu uma vez em que eu estava no meu quarto estudando e do nada comecei a ouvir. Outra vez aconteceu quando eu estava dormindo e acordei no meio da madrugada ouvindo aqueles estranhos sussurros. No começo, cheguei a pensar que se tratava de alguém falando do lado de fora do meu quarto, algum dos meus irmãos ou os meus pais. Mas um dia eu estava acordado até mais tarde na sala, mexendo no computador. E então eu comecei a ouvir os sussurros de novo. Eu decidi que estava na hora de descobrir de onde vinha aquilo, mas não consegui descobrir. Eu seguia o som, mas não dava para identificar de onde vinha. Parecia que ele mudava de lugar. Depois de algum tempo andando pela casa, no meio da noite, eu desisti e fui dormir. Outras vezes depois, eu também tentei descobrir de onde vinham, mas nunca consegui descobrir nada. Então, eu decidi pelo menos tentar descobrir o que estava sendo falado. Um dia, eu estava no meu quarto lendo uma HQ, e então eu ouvi os sussurros. Eu fiquei no mais completo silêncio. Tentei ao máximo prestar atenção naquela voz. Foi aí que eu notei que não era uma voz, mas algumas vozes. Pareciam ser 3 e pareciam estar conversando. Eu não conseguia entender nada do que era dito, não por ser muito baixo, um sussurro, mas é que parecia estar em outra língua. Essas vozes nunca me assustaram ou me deram medo, a não ser por uma noite em que me deram um bom susto. Eu estava dormindo e acordei no meio da madrugada por um motivo nenhum. Depois de 5 minutos tentando dormir, os sussurros começaram.
mas dessa vez eles estavam um pouco diferentes. As 3 vozes pareciam estar falando a mesma coisa ao mesmo tempo, como se estivessem rezando ou falando algum cântico. Eu comecei a prestar atenção para ver se conseguia entender algo do que era dito, quando escutei o meu nome, Paulo. Foi como se alguém tivesse falado bem na minha orelha. Eu até senti um bafo quente batendo, como se alguém tivesse falado com a boca grudada na minha orelha. Eu pulei da cama e acendi a luz, mas não tinha ninguém no quarto. E os sussurros tinham parado. Eu fui dormir o resto daquela noite no sofá da sala, mas apesar daquilo ter acontecido, eu não fiquei com medo das vozes depois, e nunca mais aconteceu novamente. Já faz uns 3 anos que nos mudamos daquela casa e eu nunca presenciei ou ouvi algo de sobrenatural depois. Eu acho que era alguma coisa naquela casa mesmo. Eu sei que meu relato não é dos mais assustadores, eu concordo plenamente, mas eu o acho bastante interessante, ainda mais por ser real. Fim. Lenore, muito obrigada por participar e desejo muito sucesso para você no podcast e no seu canal do YouTube. E agora vou chamar outra mulher maravilhosa que aceitou estar aqui hoje com a gente. Além de podcaster, ela é produtora, roteirista, escritora. Ela participa e produz um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. E aí, quem será? Olá, ouvintes do Assustadoramente. Aqui é a Ira Croft, do podcast Aconteceu Comigo e Mundo Freak. Tudo bem com você? Eu vou ler aqui uma história de medo para vocês. O nome do relato é Floresta Assombrada. Esta é uma dessas histórias clássicas de floresta assombrada e com coisas estranhas que aconteceu comigo. Eu tinha 17 anos na época, agora tenho 41, mas me lembro tão claramente do medo que eu senti naquele dia como se tivesse acontecido ontem. O meu namorado e eu e um outro casal fomos em um furgão para uma área cercada por uma floresta perto da cidade onde morávamos. Ao anoitecer, o outro casal ficou dentro do furgão, enquanto o meu namorado e eu, muito corajosos, decidimos ficar um pouco ao ar livre e afastados do carro, afastados do furgão. Não muito longe de onde estávamos, havia o portão de alguma propriedade. Não tinha luz nenhuma lá fora, apenas a luz da lua. Estávamos acomodados e abraçados quando ouvimos passos se aproximando. E eram passos de gente, não eram de cachorro ou de algum outro animal qualquer, eram passos de pessoas. Era uma noite clara de outono, então tínhamos uma visão ampla e bem limpa do local. Não havia ninguém por perto e nem ao longe. A princípio, pensamos que poderia ser o dono de uma propriedade local vindo nos comunicar que não podíamos estar ali. Então ficamos bem quietos, até que os passos foram ficando mais próximos, que pareciam vir mais ou menos de 3 metros. O mais intrigante é que não víamos nada ao nosso redor, pois eu friso, era uma noite bem clara e iluminada. Criamos coragem, nos levantamos e corremos, feito 2 condenados até o furgão. Nós berramos e batemos na porta por um tempo, até que pareceu uma eternidade, até que um dos nossos amigos finalmente abriu a porta. Depois entramos, não falamos nada do que vimos, ou melhor, do que ouvimos. Falamos apenas para irmos embora, e eles concordaram sem nos questionar. Antes de sairmos, ouvimos uma batida na porta do furgão. Os faróis estavam acesos e mesmo assim não conseguimos ver ninguém através dos espelhos laterais.
Já fui a muitos lugares assombrados depois desse dia, mas nunca experimentei o medo que eu senti naquela noite. Este foi o relato enviado pela Cristiane de Goiás. Beijos para vocês, beijos para os ouvintes, que vocês curtam essa história e tenham medo da mesma forma que eu tive, porque eu fiquei assustada. Obrigada, Ira Croft. Nossa, adoro esse nome. Gente, eu deveria ter criado nome pra mim. Será que ainda dá tempo de mudar? Seria algo como Daniela Moon, sei lá. Tô aqui mudando de assunto pra esquecer um pouco essa história que dá medo real, gente, sério. Tomara que tenha sido fantasma. Pior é se deparar com algum ser humano mal intencionado nessa situação. Deus me livre. Pensa que terminou? Tem mais uma convidada maravilhosa. Gente, essa mulher, ela é atriz, roteirista, produtora, youtuber, podcaster e eu estou muito honrada em tê-la por aqui. Olá, ouvintes do Assustadoramente. Aqui é a Mia Moza, do Clube dos Excêntricos. E hoje eu vou ler uma história sinistra para vocês. O nome do relato é Meus Fantasmas. Várias coisas estranhas já me ocorreram e eu vou relatar uma das mais recentes. Eu e o meu marido moramos em uma casa grande, juntamente com a minha cunhada e o marido dela. É muito raro eu ficar em casa sozinha, mas nesse dia não tinha ninguém em casa além de mim. Para compreenderem a história, preciso descrever um pouco como é a casa. Entre o meu quarto e o quarto da minha cunhada, tem uma sala em L, que é a sala de TV e sala de jantar. Nesse dia, eu estava passando pela sala para ir até a cozinha, quando eu vi um homem sentado no sofá dessa sala de TV, com as pernas cruzadas. Fiquei confusa diante dessa visão. A casa estava completamente fechada. Não tinha como alguém ter entrado. Ainda confusa e com medo, fui até a cozinha e, ao voltar para a sala, o homem havia desaparecido. Não foi a primeira vez que coisas estranhas aconteceram comigo. Antes disso, em uma noite eu também estava sozinha em casa. Meu marido era gerente de um grande restaurante e costumava voltar para casa por volta das 2:30 da madrugada. Quando ele chegava, sempre trancava a porta e deixava a chave em cima de uma mesa que tinha na copa. E do quarto onde eu dormia, dava para escutar claramente o barulho. Nesse dia, a porta se abriu e fechou. Ouvi o barulho das chaves sendo colocadas em cima da mesa. Fiquei esperando, mas ele não entrou no quarto. Fui ver o que tinha acontecido e, pasmem, não tinha ninguém em casa. A chave estava na porta como eu havia deixado. Fui me deitar e novamente ouvi o mesmo barulho da porta e da chave, e não tive coragem de ir ver o que era. Depois disso, luzes vermelhas começaram a aparecer na porta do meu quarto. De madrugada eu acordava com a luz entrando pelas frestas da porta. Vi aquela luz por várias noites, até que finalmente acordei meu marido para ele ver o que era. Ele não me deu muita bola e disse apenas para que eu voltasse a dormir. Até que uma noite eu vi uma coisa na sala da minha casa. Aconteceu quando eu fui apagar a luz e senti uma presença ali. A princípio não vi nada, apenas senti a presença, até a hora que eu apaguei a luz. Quando me virei, eu vi no escuro uma pessoa da minha altura. Não vi os detalhes dela, apenas a silhueta. Ao fixar o olhar naquela mancha escura, pude ver seus olhos. Nessa hora soltei um grito e o meu marido veio correndo, acendeu a luz e me viu chorando. Eu estava em choque. Contei a ele tudo o que presenciei, mas ele não acreditou em mim. Porém, ele mudou de ideia quando, em uma noite, ele acordou com algo dentro do quarto, ao lado da cama. Era um ser que parecia um cachorro, mas grunhia como um porco. Meu marido se recusa a conversar comigo sobre tudo isso que aconteceu, mas eu continuo vendo coisas bem estranhas, sonhando com demônios e tendo o pressentimento de que algo vai acontecer. E acaba acontecendo. Estou sempre lutando contra isso e tentando buscar explicações. Quem sabe um dia eu consigo.
Mia, muito obrigada por ler essa história. Sou uma grande fã do seu trabalho. Gente, eu sei que eu tô repetitiva, mas sério, eu só convidei mulheres fodas que me inspiram a criar conteúdo e a continuar com esse trabalho naquele momento que bate o desânimo, que tem outras coisas para fazer. Bom, será que depois dessas mulheres darem show por aqui, vocês ainda querem me ouvir? Ah, eu não sei, só sei que eu vou ler mesmo assim. Então, vamos para o relato de hoje. Os Visitantes. Cerca de 5 anos atrás, o meu então marido e eu nos mudamos para uma nova casa. O nosso quarto ficava acima da sala de TV, que tinha uma porta que dava para fora. O meu marido sempre saía de casa para trabalhar às 5:30 da manhã e eu ficava na cama, pois saía para trabalhar 1 hora depois. Certa manhã, 10 minutos após meu marido ter saído para o trabalho, eu ouvi alguém entrar e ligar a TV. Em seguida, eu ouvi essa pessoa subindo a escada e no topo da escada parecia que essa pessoa estava arranhando o tapete, como se fosse um cachorro, a coisa mais estranha. Eu não estava sonolenta, mas eu não conseguia me mover. Eu não posso descrever o que eu senti. Eu estava apavorada e havia uma sensação de maldade no ar, como eu nunca havia sentido ou imaginado antes. Quando eu finalmente pude me mover, aquele som de algo arranhando o tapete havia sumido e não tinha ninguém no apartamento além de mim. E a TV estava desligada e a porta da sala trancada. Depois desse dia, toda manhã, quando meu marido saía para trabalhar, esses visitantes apareciam e toda vez eu não conseguia me mexer. Um dia eu vi 3 pessoas altas e magras, vestidas de preto, paradas na entrada do quarto, sussurrando e olhando em minha direção. A gota d'água foi quando essas 3 pessoas me visitaram novamente e uma veio em minha direção. Ela me olhou e sussurrou algo, mas até hoje eu não consigo me lembrar o que ela disse. Só me lembro que era algo ameaçador. O meu marido e eu estávamos quase prontos para nos mudarmos. Depois do último incidente, eu não conseguia mais aguentar e contei tudo para ele sobre o que tinha acontecido em todas as manhãs. Contei que eu estava assustada porque eu sentia que se aquelas pessoas soubessem que iríamos nos mudar, algo terrível aconteceria comigo. Bom, meu marido apenas riu de mim falando que eu tinha imaginado tudo. E para minha sorte, nos mudamos no dia seguinte. Talvez o meu marido estivesse certo e eu realmente imaginei tudo, mas eu não acho que eu poderia imaginar aquilo que eu tinha sentido e eu espero nunca mais sentir aquilo de novo. Esse relato é do site casafantasma.org, enviado por uma pessoa anônima de Brasília. Bom, e tá aqui 2 coisas assustadoras. Primeiro, ver esses vultos. E outra coisa, na verdade ela não fala vulto, ela fala pessoas. E outra coisa são esses sussurros. Olha, tem uma coisa que eu tenho medo, é sussurro. Eu já recebi vários relatos de sussurros aqui, geralmente eles sussurram o nome da pessoa. E se chamar o seu nome, gente, não responda. Eu não sei porquê. Tem várias teorias. Alguma dessas teorias é que se você responder, você vai morrer. Então, na dúvida, não responda. E estes foram os relatos de hoje. E eu espero que vocês gostem, porque foi feito com muito carinho. E eu quero agradecer mais uma vez a participação da Mabê Bonafé, da Lenore, da Ira Croft e da Mia Moza. Meninas, muito obrigada mesmo, de coração. Vocês não têm ideia o tanto que foi importante pra mim. Sério, desejo pra vocês muito mais sucesso. E pessoal, este será o último episódio de 2022. Vou dar uma descansada agora. Na verdade, eu não vou descansar. Eu vou tentar gravar alguns relatos para ter alguns gravados com antecedência, porque eu tô com a corda no pescoço, isso é verdade. Eu sempre lanço episódio em cima da hora, então vou aproveitar esse final de ano para tentar dar uma arrumada aqui na casa. Então, desde já, eu quero desejar um Feliz Natal para vocês, com muita paz, sem briga na ceia. E eu desejo também um feliz ano novo e que vocês possam continuar me acompanhando por mais um ano.
e que o ano de 2023 seja repleto de saúde para todos nós e muita felicidade e dinheiro também, porque a gente precisa de dinheiro. Então, gente, é isso. Até 2023. Beijo!